em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. Comunicai com o santo as suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios a vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Eu quero voltar nesse versículo aqui, ó. Versículo 18. Olha aqui. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, tende paz com todos os homens. Entenderam? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do nome de Jesus, nesta noite, lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque a palavra nos revela que o Senhor é a vingança e o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, toma este povo que reuniu na Tua casa para prestar uma adoração a Ti. Na autoridade do Espírito Santo, em nome de Jesus, repreendemos todo embaraço, toda tranqueira, tudo aquilo, meu Deus, que tem causado coisas terríveis no meio do Teu povo. Em nome de Jesus pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar esta comunidade, trazendo a vitória, trazendo cura, libertação, e que possamos prosseguir nesta caminhada, tendo paz com todos os homens. Espírito Santo, abençoa o louvor que vai ser entoado aqui nesta noite, Pai. Recebe a oração dos Teus servos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Pai, Senhor Jesus, amados, quem pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite? Aleluia. Quem deseja beber de uma água fresca, pode sentar.
Apesar das lutas, das grandes demandas da vida, o crente sempre tem que crer que grandes coisas estão por vir. Somente quem crê que grandes coisas estão por vir. Somente quem crê que grandes coisas estão por vir, levante suas mãos e dê ouvido. O Deus dessa terra está aqui. Quem crê nisso? Senhor.
logo após estaremos cantando mais um pouquinho. Nós glorificamos nesta noite na beleza da tua santidade. Pai, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nesta noite, nós estamos alegres, rendendo graças ao teu santo nome. Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, tudo é para ti, Senhor, porque tudo vem de ti, Senhor. Nós nada podemos fazer, Pai, se o Senhor não estiver à frente, se a honra e a glória não for para o Senhor Jesus, se torna somente vanglória, Pai. Mas nós estamos aqui nesta noite, Jesus, como verdadeiros adoradores, te adorando, Deus, em espírito e em verdade. Nós sabemos que o Senhor ainda procura somente uma classe de pessoas nessa terra, verdadeiros adoradores, que busquem a ti, que adorem a ti em espírito e em verdade. Pai, nós estamos aqui, Jesus, essa é a nossa intenção, Jesus, te louvar, te exaltar, Jesus. E se o Senhor der para nós hoje, será que o Senhor vai ter um coração de adorador? Pai, nós nos despimos de todo o nosso eu, Jesus, e toda honra, toda glória é para ti, Jesus. Continua conosco, Senhor, e recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Jesus. Aquece
Louvado seja Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que você possa nesta noite levar a palavra de Deus, que você possa dar crédito àquilo que foi entoado nos louvores aqui, porque os dias são maus. Se você não ficar ligado em tudo aquilo que Jesus está falando, você volta vazio. Esse dia eu estava no meu trabalho e chegou um rapaz e começou a chorar. Minha vida não tem mais jeito, irmão. E a vontade de comprar um revólver e dar um tiro na minha cabeça. Eu falei, o que é isso, irmão? E vai para o inferno? Vai queimar no inferno, irmão? Não, mas é um negócio assim, assim. Tipo, meu irmão, olha aqui, ó. Calma. Vai dar tudo certo, se acalma. Não, porque eu gosto de uma pessoa, meu irmão, mas meu irmão se acalma. E começou aquela loucura, eu repreendendo o espírito. Aí passou um dia, ele ganhou a conta. Ganhou a conta do trabalho, ficou mais desesperado. E todo dia reclamando que ia ser a vida, que aquele outro. Diga, irmão, Deus enviou Jesus para morrer por você. E só quem pode tirar a tua vida é só Ele. Você quer tirar a tua vida? Você vai tirar, mas você vai direto para o inferno, que é em tormento. Vai ficar queimando lá no inferno, irmão. Estralou um zoião para quem desse tamanho. Aí o tempo foi passando. Chamaram para ele fazer mais um trabalhinho ali. E aquele sorriso foi nascendo de volta. E as coisas foram mudando. Hoje ele está bem. Que você possa consolar, possa levar uma palavra para aquele que está sofrendo. Porque muitas vezes as pessoas estão pedindo, se aproxima de você para ouvir uma palavra de consolo, para a pessoa cair na realidade. Porque os dias são maus. As pessoas estão sendo oprimidas, sufocadas. No trânsito você vê um inferno, qualquer coisinha é violência. E dentro dos lares a mesma forma. Palavras, palavras, palavras. E tudo isso, como nós lemos, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tende paz. Porque você vai cantar. Satanás trabalha de uma maneira que você nem imagina aquilo que ele vai usar para tentar tirar a tua paz. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. Que vai ter duas vozes para ouvir: a do diabo e a de Deus. Se você ouvir a do diabo, você vai fazer loucura. Se você ouvir a voz de Deus, você vai ter paciência. Amém? Vamos com esse nosso visitante nesta noite. Desse lado que nos visita, levanta as suas mãos. Ali tem uma família, aqui no meio tem alguém que nos visita. Desse lado tem alguém que nos visita. Tem ninguém? Então vamos colocar em pé em nome de Jesus. Opa, tem um companheirinho ali que levantou a mão ali. Olha só, uma criança. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos dizer assim: esta é uma parte de Cristo que ama vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos, que Deus vos abençoe, que Deus te dê aquilo que tu veio buscar nessa noite, jovem. Da sua família, tenha paz, muita calma nesse momento, que o Pai conhece todas as coisas. Amém? Nesse momento, vamos recolher as nossas ofertas. Em nome de Jesus, peço ao irmão Wagner que venha fazer essa oração aqui em nome de Jesus. E logo depois, eu convido o irmão Júnior para vir louvar o Senhor aqui, enquanto os irmãos tiram a oferta. Amém? O irmão Wagner vai orar
E o Mojudo vai prestar um louvor aqui em adoração enquanto as irmãs recolhem a oferta. As irmãs aguardam um pouquinho aqui até o irmão orar. E a hora que o irmão começar a louvar, os irmãos vão lá recolher as ofertas. Amém? Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Bendito é teu nome para todo sempre, Senhor Jesus. Sem o Senhor nada podemos fazer. Senhor, prospera na vida de cada um, louvado seja Deus. O Senhor é a terra, o Senhor é que mandou se meter na terra, o Senhor é que dá saúde, Senhor, o Senhor é que abre as portas. Repreendo o quebrador que peço em teu nome, Senhor, afasta o inimigo, Senhor. Abençoe cada um, cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Aquele que não tem condições, Senhor, prepara, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus servos, Jesus. Dando saúde e prosperidade, eu te peço em teu nome, querido Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, amém? Eu já entendo como você está. Então, louvor bem. Fica mais fácil você pôr a mão no bolso. E quem vai me dizendo, só pra Louvado seja Deus, amém? Que você possa prestar adoração a Deus nesta noite, porque Deus está aqui, amém? Neste momento eu quero convidar o presbítero César para dar uma saudação e logo orar pelo pregador, que é o nosso pastor, que vai trazer a palavra nesta noite, amém? Glória a Deus, amém, querido. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Quero só deixar uma palavra para os irmãos, amém?
Salmo 125 é algo extraordinário, porque ele fala do poder da fé, né? A Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a fé tem esse poder, irmãos, de fazer que nós permanecemos para sempre. Eu não sei o que tem abalado o ministério da vida, mas sempre vai ter uma coisa que vai abalar. Por isso que é importante nós termos sempre fixado nossos olhos no Senhor, porque é Ele que constrói essa fé em nós, né? Nossa vida. Aleluia. Então, continua firme, continua em fé no Senhor, porque nada vai abalar, nada vai fazer que esse abalo, que tire a presença de Deus, não faça você ser contra, amém? Porque Deus nos chamou para nós ir até o final. Então, na verdade, ele diz no livro de Lucas, né? Aleluia, os que perseverarem até o fim serão salvos. Se porventura o filho do homem achar a fé na terra para chegar, então a fé é algo extraordinário, a fé que vai fazer de nós permanecermos para sempre, e Deus chamou nós para permanecer para sempre. Amém, irmãos? Vamos ficar em nome de Jesus, chamar as crianças na frente, amém? Vamos estar orando com as crianças, com a família, e já vamos estar fazendo oração também com o pastor que vai trazer a palavra para as orações dessa noite hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as crianças, amém? Estejam na frente e vamos estar estabelecendo essa oração, e em seguida vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos tão alegres nessa noite que o Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade de nós estarmos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pai querido, também abençoa os pequenos, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o pastor que vai trazer a Tua palavra. Ó Deus, repreenda toda a fúria do inimigo, toda a seta do inferno, Senhor, contra a Tua igreja nessa noite. Senhor, não causa de corações tristes nessa noite, Senhor. Nós queremos, Pai querido, pedir, meu Deus amado, que a Tua palavra, Senhor, seja, meu Pai amado, conforto, seja escudo nessa noite, para toda vez que estiver no coração, meu Pai amado, desligado ao ouvir a Tua palavra, assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ver a palavra. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, para o Senhor Jesus. Pode sentar. Vou cantar um louvor. Vocês podem imaginar quem, né? Aleluia. Sentido louvar, e tenho certeza que além desse louvor vai falar com alguém aqui nessa noite. Amém? Quem crê nisso?
Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir em Ruth. 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 Primeiro capítulo. Quem crê que Jesus está no nosso meio? Quem crê que grandes coisas estão por vir? Quem é pentecostal aqui para glorificar o Senhor? Onde estão os pentecostais aqui? Onde estão os pentecostais aqui para glorificar o Senhor nessa noite? Eita! Fique em pé, por gentileza. Vamos ler o texto. Ruth. Glória a Deus. Aleluia. Ruth. Primeiro capítulo. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiu para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, meus filhos. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei eu. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultado. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Senti pregar essa palavra hoje, se tratando de famílias. Obviamente que todos nós queremos edificação para os nossos lares, para as nossas casas.
para as nossas famílias. Quem não quer ser próspero, realizado, bem-sucedido neste sentido? E, queridos, essa história aqui é uma história muito triste a princípio, e nós lemos no texto que, infelizmente, fatalidades fazem parte da vida. Uma família passou por dificuldades em Israel, em Belém, mais especificamente. Um pai de família, necessitado do pão, que resolve procurar ajuda em outra terra, em outro lugar. O nome dele, Elimelec, sua esposa Noemi e 2 filhos. E eles se dirigem a Moab. E ali, pouco tempo depois disso, Elimelec faleceu. Começou a trajetória ruim dessa casa, dessa família. Afinal de contas, todos passam por dores, por perdas, por aflições, por tribulações nesse sentido. Há dias de sol, mas também há dias de escuridão. Há dias que são dias de paz, mas também tem tempos de guerra, de dificuldades. E isso faz parte da vida. Há tempo determinado para todas as coisas, como disse o sábio. Tempo de rir, mas também tempo de chorar. E tem pessoas que passam por lutas que não são fáceis de se administrar e também que levam tempo para se resolver. E vemos vários casos na Bíblia de pessoas que sofreram com grandes demandas que a vida apresenta. E com a perda do marido começou a angústia do Noemi. E seus 2 filhos se casaram com 2 moabitas. O primeiro deles, Malom, se casou com Ruth. O segundo, Quilion, se casou com Orfa. Passou-se 10 anos, os 2 filhos morreram. Olha que coisa terrível, que coisa caótica. O que sobraram? 3 viúvas. 3 viúvas. Uma situação calamitosa. E Noemi soube que Deus havia visitado novamente Belém com pão e resolveu voltar à sua terra natal. E o que ela fez? De maneira lógica, sensata e racional, dispensou as 2 senhoras. Vão, refaçam suas vidas. O que me acompanhar agora pode ser que não seja vantajoso. E elas se abraçaram, choraram, insistiram para permanecer com Noemi, mas Noemi tornou a insistir com elas: não vão, porque meu estado é esse. Orfa decidiu acatar o que Noemi aconselhou, mas teve uma que fez toda a diferença na vida de Noemi, uma mulher moabita chamada Ruth. E eu sempre gosto de pegar nesse texto, porque percebo aqui uma pessoa disposta a fazer a diferença na vida de alguém, através do princípio de honra,
princípio 1. E esse princípio se torna nobre quando você estende a mão para quem não tem quase nada a te oferecer. E aí você faz o bem, não por interesse, mas você faz o bem por quem você é, por tua essência, por teu amor, por tua sensibilidade, por tua misericórdia, por você entender que isso realmente diz respeito ao coração de Deus, que amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho sem nós merecermos. E Ruth, de maneira sacrificial, totalmente desprovida de egoísmo, de maneira abnegada, usando de grande empatia, ela teve uma atitude exemplar, uma atitude exemplar, uma atitude maravilhosa. Eu percebo que Ruth, ela foi fazendo a diferença a ponto de tornar-se uma que fez parte da linhagem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Uma das poucas mulheres citadas por Mateus na genealogia de Jesus Cristo. E por uma atitude de honra, ela fez aquilo que o apóstolo Pedro recomendou no seu epístola. Lá no primeiro capítulo, lá na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 17, onde está escrito: honrai a todos. Honrai a todos. Isso nos leva a entender que é honrar totalmente desprovidos de interesses. Honrai a todos. Honrai a todos. Quando eu vejo a atitude de Ruth, isso me reporta aquilo que Paulo recomendou lá em Gálatas, onde declarou assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. É inevitável. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E Paulo continua e diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Com certeza, essa mulher boa amiga, que fez a diferença na vida de alguém, que plantou uma semente de amor, colheu a vida dela, com toda certeza, com absoluta certeza. Quem deseja a vida eterna da parte do Senhor? Importante as nossas atitudes, não que nos justifiquem, mas que evidenciem quem nós somos. Porque, queridos, Jesus falou
que é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto que se conhece a árvore. Você analisa, avalie uma atitude como um árvore, com uma pessoa extremamente amargurada. Não é mesmo? Ali você percebe que realmente é importante diante de Deus. Porque são essas atitudes que vão se construindo aquilo que vai edificar a vida. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas aquele que sabe fazer o bem e faz, esse evidencia quem é, em essência, deixa transparente, deixa perceptível, deixa notório, deixa visível. Olha, se uma pessoa não tem iniciativa nenhuma nesse sentido, pode ser que a árvore não seja tão boa assim, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. O que é importante esse tipo de atitude como o árvore para amanhã? Porque isso será passado e será testemunhado. Quando ela chegou em Israel, o seu futuro esposo queria lhe abençoar, lhe edificar, construir uma família com ela, para gerar uma descendência maravilhosa. O Boaz sabia dos feitos dela. O Boaz sabia tudo que ela fez por Noemi. Notícias correm. E olha, gente, notícia ruim corre mais do que notícia boa, não é verdade? É por isso que precisamos analisarmos, refletirmos nas nossas condutas. Agora, é óbvio que se não vai fazer bem, está se vangloriando. O conselho de Jesus foi: porque a tua mão direita faz, a esquerda não precisa. Você vai fazer naturalmente, sem jogo de interesse, mas por quem você é. Agora, se você não é, tem que começar a ser. Se há ainda endurecimento de coração nesse sentido, se há ainda algum resquício de malignidade, de desobediência, de malquerência, de não ter paz, queridos, olha o texto do nosso querido irmão Isaac leu. Eu amo esse texto, irmão. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se eu percebo que eu estou sendo negligente e não estou comprometido com o cristianismo de verdade, onde mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever os meus conceitos, a fim que eu possa fazer a coisa certa, do jeito certo, para agradar a pessoa certa, que pode nem dizer respeito sequer ao meu semelhante, mas aquele que me observa.
do alto, aquele que tem todas as boas dádivas e todos os dons perfeitos, e que ministra sobre nós, para que nós tenhamos uma iniciativa de serviço. Tem muitos e muitos que recebem e se tornam represa, não compartilha absolutamente nada com ninguém, evidencia-se coração duro, coração de pedra, coração endurecido. Mas a pessoa que é em essência, se não for, precisa ser transformada, precisa ser melhorada, precisa ser aperfeiçoada. Porque Tiago falou que sem obras a fé é morta. Não existe fé se não tiver o respaldo de boas obras. E a boa obra evidencia a fé. Abraão foi justificado pela fé, mas ele ofereceu o seu Isaac a Deus. Ruth, os dois de Tiago, os dois que Tiago citou, exemplos de fé e obras, vai estar aí na prova. Já estou dando uma pista aos alunos. Os dois citados por Tiago, Abraão e Raabe. O que a Raabe fez pela fé? Escondeu os espíritos. Então a fé justifica as boas obras. E é pelas boas obras que se conhece o coração, se conhece a essência, se conhece quem é e quem não é. Você fica admirado, perplexo, feliz com uma pessoa que é extremamente boa e que está sempre à disposição de fazer o bem a todos. Gente, eu conheço uma pessoa extremamente generosa, e para essa pessoa, se eu estivesse lá no programa do Raul Gil, eu tiro meu chapéu. Talvez seja em vida a pessoa mais generosa que eu conheço. E é uma pessoa muito sofrida, muito sofrida mesmo. Mas nunca teve dificuldade para estender as mãos, para abençoar, para tornar alguém feliz, no sentido de compartilhamento, no sentido de abençoar, de ser empático, de se preocupar, de querer o bem-estar do semelhante. E é uma pessoa que tem recursos. Então tudo que ela fazia era totalmente desprovido de interesse. Fazia e faz por quem é. Eu não gosto muito dessa comparação, mas o que tem que ser dito, tem que ser dito. Porque assim, queridos, vejam bem, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que Jesus falou. Devemos levar isso em consideração. Jesus falou assim, diante da atitude do centurião de Cafarnaum. Sai um pouquinho aqui do texto. O centurião de Cafarnaum, ele fez toda a diferença diante de Jesus. Por quê? Primeiro, ele não procurou Jesus por causa dele, ele procurou Jesus por causa do seu servo. Segundo, ele tinha humildade. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Terceiro, ele tinha boa fama com os anciãos judeus. No texto de Lucas está escrito que foram os judeus que procuraram Jesus por ele. Não foi ele que foi diretamente.
E o que os anciãos judeus falaram acerca dele? Jesus, o homem lá é digno de que o Senhor lhe ajude, porque é um homem bom, ama a nossa nação, deixou de estabelecermos uma sinagoga. O cara é show. E sabe quando você se depara com uma pessoa que você consegue ver Cristo na pessoa? E talvez nem seja uma pessoa que está na igreja. Porque, queridos, tanto aqueles que conhecem a palavra, quanto aqueles que não conhecem a palavra, podem ter bondade no coração. Tem pessoas que fazem muito melhor e estão muito mais preocupados com o bem-estar dos seus semelhantes lá fora do que muitas vezes aqui dentro, onde nós estamos muito preocupadíssimos com a nossa vidinha, talvez religiosa só, e nos achamos melhores ainda, mais santificados e glorificados e escolhidos. Não. A esse centurião ele foi fazendo a diferença, e eu não sou digno, humilde e cheio de fé, dizes apenas uma palavra e meu servo será. E Jesus comparou. Uau, nunca vi tanta fé nem mesmo em Israel. Só que Jesus falou algo preocupante no meu ver. Jesus falou assim: por isso eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. E por que Jesus falou isso? Muitos virão por boas condutas, vão se arrepender, vão fazer coisas éticas, dignas de louvor, de misericórdia, de empatia, de humildade, enquanto os religiosos, todos santarrões, como disse o Martinho Lutero, santos malucos que pensam que são alguma coisa, mas na verdade, porque é assim, queridos, quando uma pessoa acha que é no cristianismo, ela não é. Isso é bem evidente. Quer conhecer uma pessoa indigna no cristianismo? É quando ela se considera digna. Quer conhecer uma pessoa digna no cristianismo? É quando ela se considera indigna. E eu me posiciono junto com Martinho Lutero aqui. Eu não quero ser um santo maluco, não. Eu não quero ser um sabichão precoce, não. Eu me posiciono com ele no sentido de sempre aprender, a fim de melhorar, a fim de realmente fazer não a minha, mas a vontade daquele que me enviou para essa palavra. Quem deseja fazer a vontade do Pai? Então, queridos, é algo a se pensar. Atitudes que fizeram a diferença vieram de pessoas de fora. Não tem como não se emocionar com Ruth, uma moabita, outrora rejeitada por Deus. O povo moabita foi rejeitado por Deus muitas vezes. Mas essa moabita que fez a diferença. Centurião Cafarnaum é um romano. Talvez um católico, né? Gente, quero confessar algo para vocês. Hoje eu passei aqui na frente dessa igreja católica, tem ali do lado, nas costas, no vidro. Quem conhece ali aquela igreja católica? Do lado do vidro. Quem já foi ali naquela igreja? Gente, estávamos saindo do mercado. Desculpa. Estávamos saindo da missa, indo para o mercado. Queridos do céu, parece que estavam saindo do estádio de futebol. E tanta gente.
E aí nós viemos para a escola bíblica dominical, um pingadinho. E ficamos nos achando os crentões. Somos salvos. Pastorei uma pessoa uma vez que ela falou assim: não vou na escola dominical porque eu já sei tudo. Eu fiquei emocionado diante dessa palavra. Assim. Eu quase me ajoelhei diante dela. Nossa, estou diante de uma anja. É uma anja. Porque é uma mulher, não é não. Senão seria um anjo. Mas como é uma mulher, um anjo. Sabe tudo. Grande mistério. Quanto mais eu sei, eu percebo que eu não sei. Às vezes está ouvindo um pregador, queridos, ele é o... Gente, eu pensei, vou desistir, não vou pregar mais, vou virar roçador, pintor, não preciso abrir a boca para pregar mais, fica lá assim. Que muitas vezes, queridos, nós pensamos que somos alguma coisa. Mas não somos absolutamente nada, somos santos malucos. Precisa haver um posicionamento. Precisa haver uma reflexão. Precisa haver humildade. Precisa haver humildade da nossa parte. Porque muitos virão do Oriente do Ocidente. Nós estamos julgando os católicos. Os católicos estão lá, buscando o seu jeito, está certo, da forma errada. Só que pode ser que venham ouvir a palavra da verdade e saber. Quanto que nós estamos aí nos achando salvos, gente, ficando a desejar em muitos sentidos. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, ele está falando do sacerdócio de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Aí parece que ele fica bravo no momento. Você ensina e diz assim: olha, eu poderia continuar com assuntos muito mais profundos para ministrar a vocês, mas percebo que vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estão necessitando de leite. Você estava chamando todo mundo de criança. Porque vocês ouvem, são tardios para ouvir e nunca colocam em prática aquilo que ouvem. E na verdade, queridos, ele está preparando aquele povo, porque havia uma perseguição severa naquele momento, e o autor aos Hebreus, com medo do povo voltar ao judaísmo, ele adentra no capítulo 6, tratando da apostasia. E o que é a apostasia? É uma pessoa desistir da fé. As lutas, as batalhas, as demandas são tão intensas que a pessoa acaba: nossa, Deus está indiferente, Deus me abandonou, Deus me ajuda mais. A pessoa acaba se desviando, apostatando, e se torna algo que pode ser até mortal. Então, queridos, enquanto nós estamos no reino e temos esse entendimento, nós precisamos recebermos alimento que vem do alto, o tempo todo. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos recebendo nutrientes, vitaminas espirituais, e quem celebra devido a isso? Ruth teve atos, atitudes que chamaram a atenção de nós. Olha, me contaram tudo que você fez em favor da sua sogra. Olha que coisa forte. Quem tem sogra aqui? Levante a mão. Quem tem sogra aqui? Júnior está do lado da sogra. Diante desse aviso eu vou me conter. Gostaria que a minha sogra tivesse aqui.
como sua sogra. Mas também, irmão Isaac, deveria ser uma mãe. Aquela Noemi deveria ser uma mãe, porque trata as duas como filha. Ou seja, cada um faz a sua parte. Princípio de honra. Cada um faz a sua parte. Princípio de honra. Agora, quando há desonra, aí fica difícil. Aí se torna algo pesado. Eu não tenho problema nenhum com a minha nora que é cristã. Não tenho. Mas também ela anda aqui na luz. Sabe? Aqui, ó. Caminho estreito. Tem que ser assim, não é verdade? Então, gente, cada um faz a sua parte. E ela foi construindo. Meus amados, para encerrar essa palavra aqui, bem aqui. Para você construir um lar abençoado, olha, tragédias acontecem, perdas, fazem parte. Mas para que se edifique o lar, o que eu vejo nessa passagem aqui que me abençoa? Em primeiro lugar, tem que viver o amor sacrificial. Na família, e não só na família, em todos os segmentos tem que haver amor sacrificial. Amor de Cristo nos corações. Empatia, altruísmo, abnegação. Tem que se posicionar favoravelmente no lugar do outro. Amor ágape, amor de Deus. Quem é discípulo de Jesus glorifica ao Senhor por isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se passar de largo disso, está errado. Fomos chamados para discipular. A Ruth nem tinha conhecimento de Cristo ainda, mas estava lá, tendo amor, tendo empatia, estendendo as mãos, ajudando. Vocês conhecem aquele chavão? Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Certo? A maior desculpa esfarrapada. Isso é a maior desculpa esfarrapada. Essa aí é pela tangente. Ó, se precisar de alguma coisa, dá um grito. Talvez essa semana ainda você ouviu isso. Se precisar de alguma coisa. E tem gente que é tão ruim que nem isso não fala. Nem disfarça a problema. Nem disfarça. Mas o que disfarça, se precisar de alguma coisa, ao contrário daquilo do que você precisa. Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Isso seria o adequado. Mas, quem fez isso por você essa semana? Levante a mão, quem fez isso por você essa semana? Levanta a mão. Quem tem esse testemunho para contar que alguém fez isso por você nessa semana? Vou refazer a pergunta. Quem fez isso por você nessa semana? Do que você está precisando? Agora, quem teve essa atitude e fez isso nessa semana? Levanta a mão. Glória a Deus, meu Deus abençoe. Que nós pensamos que abençoar alguém é só oferecer coisas. Não é. Às vezes só uma palavra amiga já faz a diferença. A pessoa não tem nada para dar, mas como diz o reverendo Caio Fábio, se você não tem nada para dar, dê tudo o que você tem. E faça a diferença na vida da vida. Como que eu posso fazer? Respaldar o amor. Não precisa nem fazer para bajulação, para vanglória. Olha, eu estou fazendo porque eu quero reconhecimento.
Eu vou começar a fazer porque eu quero realmente viver aquilo que Deus quer que eu viva, fazer a vontade dele. Paulo orou para que os irmãos colossenses crescessem mais ainda. Ele já tinha ouvido que eles tinham uma fé exemplar e um amor exemplar de uns pelos outros. E ele orou mais fervorosamente: olha, eu oro mais fervorosamente por vocês, para que vocês cresçam em entendimento espiritual, para que vocês cresçam em sabedoria, para que vocês vivam de maneira digna, agradando Deus em todas as coisas, frutificando em boas obras e crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus. É por isso que eu oro. Uma oração inteligente e focada. Eu oro por vocês porque, vocês estão no caminho certo, vocês têm fé, vocês vivem um amor e podem melhorar ainda mais. Pode evidenciar-se Cristo muito mais em vocês ainda. Porque isso é que abençoa a alma do homem. Tem que haver amor sacrificial, tem que haver empatia, tem que haver altruísmo, tem que haver. Quem deseja uma família abençoada e edificada, levante a mão. Tem que se posicionar intensamente diante de Deus. Tem que se posicionar. E foi isso que Ruth fez. Foi isso que Ruth fez. Olha o coração de Ruth. Ruth respondeu, versículo, quer acompanhar o texto? Pode acompanhar, versículos 16 e 17. 16 e 17. Ruth respondeu, coloque lá na minha. Ruth respondeu. Não. Ruth, capítulo 1. Já estou quase chegando. Primeiro capítulo de Ruth. Disse, porém, Ruth: não instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Não adianta insistir no irmão. Não insista. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Gente, dá vontade de chorar ou não dá diante de uma declaração dessa? Isso é amor, isso é fazer a diferença. Faça-me assim o Senhor, e outro também, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Quem pode glorificar ao Senhor? Tem que se posicionar intensamente diante de Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, não trabalha o que ele edifica. Tem que ouvir as palavras de Cristo e colocar em prática, porque o homem prudente edifica a sua casa a partir do momento que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática. Tem que ter sabedoria que edifica a casa. E aqui eu chego aos 7 pontos que eu não posso deixar de mencionar nessas campanhas, ou nessa campanha que nós estamos fazendo, de 12 de Cristo. Eu vejo muitas virtudes em Ruth, nessa sabedoria que veio do alto, a sabedoria que Tiago incentivou a todos nós buscarmos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá grande. Porque a sabedoria que edifica a casa, o sábio declarou lá em Provérbios 9, ela tem 7 virtudes, ou 7 pilares. A sabedoria que edifica a casa é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável. Olha que ponto que interessante. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Ruth, cheia de misericórdia e de bons frutos.
sem parcialidade e sem hipocrisia. 7 pontos abençoadores que fazem parte da sabedoria que edifica a casa. Busquemos esta sabedoria, que esta sabedoria nos abençoe. E se ainda não temos esta sabedoria, podemos pedir a Deus. Amém? Ruth foi abençoada porque era uma pessoa sábia. Eu estava meditando, achei tremendo o que Boaz falou. Fique em pé. A parte B, no capítulo 3, do versículo 11. A parte B, capítulo 3, versículo 11. As mulheres que aqui estão, a parte B diz assim: a cidade do meu povo, palavras de Boaz em relação a Ruth. A cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quem que Boaz estava dizendo? Toda a cidade sabe quem você é. Mulher virtuosa. Palavras de Boaz. A cidade sabe quem você é. E através de títulos, palavras que são ditas, atitudes, posicionamentos. Onde estão as mulheres que querem a edificação dos seus lares? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a torre a destrói com as próprias mãos. Esses dias eu perguntei no seminário: por que não está escrito que o homem sábio edifica a sua casa e o tolo a destrói com as próprias mãos? Ninguém soube me responder. Mas por que o homem sábio, não está escrito que o homem sábio, e que a mulher sábia edifica a sua casa? Por que está escrito isso? Porque todos os homens já nasceram sábios. Brincadeira. Mas especificamente, o sábio declarou que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, queridos, mulher virtuosa, não está escrito lá de homem virtuoso, não. O sábio não mencionou no capítulo 31 de Provérbios acerca do homem virtuoso. Ele mencionou acerca da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, faça a tua parte. Seja uma mulher que edifica a tua casa, seja uma mulher trabalhadora, seja uma mulher caprichosa. Não deixe as perunhas lavarem a tua louça, não. Lave você antes. Lave você antes. Esfrega, passa cera no chão. Deixa a casa cheirosa. Quando o marido chegar, comidinha. Todos se ajudam. Todos se ajudam. Cada um faz a sua parte. Princípio de honra. O que o Boaz falou de Ruth? Ó, todos estão falando bem de você, só tem um probleminha. Disseram que você não lava a louça. O teu problema é a louça. Não. Falaram, ó, você é uma mulher virtuosa. A cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Casou com ela. Olha que casamento também. Através dos bons hábitos, das boas sementes que se plantam por amor. Do relacionamento deles veio quem? Quem nasceu? Filho deles? Obed. De Obed veio Jessé. De Jessé veio Davi.
E de Davi veio Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bendita fidelidade e honra. Eu quero fazer um apelo diferente nessa noite, exatamente às mulheres que desejam edificar os seus lares. Venha aqui à frente, nós vamos orar. Só as mulheres